A ideia desse vídeo é mostrar como funciona o bastidor que vai nos auxiliar com as conexões dos circuitos lógicos no laboratório de digitais, ok? Então, esse bastidor, o que ele faz, né? Eu poderia montar todos os circuitos exclusivamente no protoboard, mas exige, né, para que eu possa montar no protoboard, eu preciso conectar a alimentação, conectar a GND nos circuitos lógicos, não é isso? Além de fazer a conexão entre as entradas e saídas dos circuitos, né? O bastidor, o que ele faz? Ele facilita a nossa atividade no laboratório à medida em que já uma série de conexões elas estão feitas internamente no conjunto. Então a ideia é mostrar para vocês como é que são essas ligações e nos concentrarmos nas ligações entre portas lógicas, entre dispositivos lógicos. A parte de alimentação, né, e algumas outras conexões, elas vão estar feitas internamente no bastidor, tá? Então, bom, para poder trabalhar com o bastidor, nós precisamos primeiro identificar aqui algumas regiões, né, que nós temos. Aqui no meio, nós colocamos a placa, o circuito lógico que nós gostaríamos de testar. Mas eu tenho uma série de conexões aqui ao redor que eles vão me ajudar nessa tarefa de testar os circuitos, né? Então, a primeira coisa que nós notamos aqui são os LEDs, né, e o display de 7 segmentos. Então, veja, eu tenho um display de 7 segmentos que está indicando 0, tá? Então, esse display de 7 segmentos, ele não está conectado diretamente aqui nos pinos de D0 a D3, né, no caso do primeiro display, e de D0 a D3 no caso do segundo display. Eles não estão conectados diretamente. No meio eu tenho um conversor, não é isso? Que vai converter o código binário de 4 bits em um número no display, tá? Então essa ligação, por exemplo, para que eu pudesse enxergar um número aqui no display, eu teria que ter esse conversor. Eu não estou vendo esse conversor, o bastidor já tem essa conexão internamente. Isso, de certa forma, facilita o nosso foco na placa que nós estamos testando, tá? Bom, da mesma forma, nós temos os LEDs vermelhos, ok? Cada LED vermelho, ele vai ter uma conexão, que é essa conexão. Os LEDs, eles têm um terminal, esse terminal está ligado no LED e o outro terminal do LED, ele está ligado provavelmente no GND, né? Na referência da fonte. Tem um resistor, não é isso? Entre esse terminal e o LED, de tal forma que eu posso ligar a minha fonte de 5 volts direto no meu LED e ele vai acender, ok? Então, veja, a conexão do outro pino do LED com o resistor e do resistor para o GND, eu não preciso fazer, tudo bem? Porque está feito internamente aqui no meu bastidor. Então, veja, conforme eu conecto 5 volts nos LEDs, eles acendem, tudo bem? Então, quando a saída da minha porta lógica, né, do meu dispositivo lógico, ele der 5 volts, o meu LED vai acender, tudo bem? Bom, eu tenho esses LEDs vermelhos, mas eu também tenho esses LEDs brancos, né? Que, na verdade, eles são LEDs bicolores, ok? Então, veja, quando eu conecto o meu LED bicolor no mais VCC, ele me acende com a cor vermelha, tá? Agora, se eu conecto o meu LED branco, né, no GND, ele vai acender verde, ok? Então ele identifica, veja, esse LED ele identifica circuito aberto, que circuito aberto é diferente de 0 volts, não é isso? Eu tenho circuito aberto, eu tenho 0 volts e eu posso ter 5 volts, tá?
5 volts ele acende vermelho, 0 volts ele acende verde. Tudo bem? Isso todos os LEDs bicolores aqui. Então, eles têm um circuito interno, não é isso? E eu tenho apenas disponível para conexão a entrada, que vai permitir o acionamento dele. Tá? Bom, outro dispositivo que nós temos aqui são os displays, não é isso? Então, para entender o funcionamento do display, é a mesma coisa. Eu vou ligar aqui a minha fonte, veja que eu tenho uma fonte de tensão contínua, não é isso? 5 volts, e eu tenho a referência 0 volts logo aqui embaixo. Eu vou ligar os 5 volts, por exemplo, no D0. Então, o meu conversor, né, de código binário BCD para 7 segmentos, ele está entendendo o nível lógico 0 no D3, 0 no D2, 0 no D1, e eu tenho o nível lógico 1 no D0. O D0 é menos significativo, acende 1. Não é isso? Bom, se eu colocar o nível lógico alto no D1, ele vai entender que eu tenho o número 2 aqui, né, sendo imposto aí para a minha entrada lógica, não é isso? Se eu ligar o D2, eu vou ter 4. E lógico, se eu ligar o D3, eu vou ter 8 no meu display, tudo bem? E aí eu posso fazer a combinação dos 4 bits aqui para gerar números de 0 a 9. A mesma coisa acontece para o outro display, mas só que aí eu uso as entradas de D0 a D3 que são correspondentes aí ao segundo display. Bom, eu tenho 2 protoboards que servem para que eu possa ligar circuitos externos, não é isso? Uma outra parte importante aqui do nosso bastidor são essas chaves aqui no meio, que nós temos essa linha pontilhada escrito geradores de nível lógico, certo? Então, o que acontece também? Eu tenho um circuito interno aqui, onde, quando eu coloco a chave para baixo, ele entende como nível lógico baixo, ou 0 volts. Quando eu coloco a chave para cima, ele vai entender como nível lógico alto, 5 volts, tá? Lembrando, pessoal, que esse bastidor, ele tem essa fonte de mais 5 volts e ele tem uma fonte simétrica de mais 12 volts, menos 12 volts. Então, esse mais 12 volts, menos 12 volts, eu não posso ligar ele direto nos circuitos lógicos, tá? As placas que nós vamos conectar aqui, nesses apoios, e que vão trazer os meus circuitos lógicos, elas vão ser alimentadas com 12 volts. Mas na placa eu tenho um regulador que vai baixar essa tensão para 5 volts, porque os circuitos lógicos que nós vamos trabalhar, eles funcionam em 5 volts. Tá? Então, de forma nenhuma eu posso ligar o 12 volts nem nos LEDs e nem diretamente no meu circuito. Tudo bem? Eu só vou usar o 12 volts para alimentar a minha placa. Tudo bem? Então, tudo que eu vou fazer aqui, em termos de nível lógico, eu vou fazer com 5 volts. Mas voltando aqui para os geradores de nível lógico, veja, eu tenho, por exemplo, aqui a minha chave D0, não é isso? Eu posso ligar a minha chave D0 no primeiro LED vermelho aqui, tá? Então, veja, quando eu coloco a chave para cima, ele entende que o meu condutor aqui está carregando 5 volts para o LED, não é isso? Ok? Então, eu posso ligar qualquer uma das chaves em qualquer um dos LEDs e eu vou ter a mesma situação. Tá? A coisa muda um pouco quando eu uso os LEDs bicolores, não é isso? Por quê? Porque quando eu jogo minha chave para baixo, ele está mandando 0 volts aqui para o meu LED. Quando eu coloco a chave para cima, ele está mandando 5 volts para o LED. E ele consegue identificar se ele está recebendo 5 volts ou 0 volts, ou se eu tenho o circuito aberto. Tá? Então, é assim que funcionam todas essas chaves de D0 a D7 aqui, dessa parte pontilhada do meu bastidor. Tá? Você pode reparar que logo aqui do lado eu tenho um conjunto de chaves, né? 2 chaves, que é a minha A0, A1, e aqui do outro lado eu tenho o A2 e A3.
Essas chaves, já diferente dos meus geradores de nível lógico, essas chaves eu tenho todos os terminais delas disponíveis. Então veja, eu tenho o terminal comum da minha chave e eu posso alterar a conexão dessa minha chave, né? Entre o comum e o terminal inferior ou o comum e o terminal superior. Tá bem? Mas aí eu sou obrigado a realizar as conexões, o que eventualmente eu quero ter no conector superior e que eu eventualmente quero ter no conector inferior. Tá? Então veja, eu vou colocar aqui no meu terminal comum, eu vou ligar o meu LED verde, porque assim eu consigo ver se eu tenho nível lógico alto ou nível lógico baixo. Não é isso? Eu tenho 0 volts ou tenho 5 volts. Então veja que por mais que eu manipule a chave, eu não consigo ter nenhuma resposta do LED. Por quê? Porque está faltando energizar a chave. Então o terminal superior eu vou ligar no 5 volts. Certo? A partir do momento que eu faço isso, quando eu conecto o terminal comum com 5 volts, o meu LED acende. Não é isso? Bom, para que meu LED pudesse acender em nível lógico baixo, eu teria que conectar aqui a minha saída, a minha entrada aqui da chave terminal inferior com 0 volts. Okay? E aí eu consigo fazer o meu LED acender verde e amarelo, verde e vermelho, não é isso? Indicando ali o nível lógico. Lembrando, pessoal, que, veja, esses 0 volts aqui que eu tenho na fonte de 5 volts, é o mesmo 0 volts, ele está internamente conectado no meu bastidor com todos os GNDs da placa. Tá? Então eu posso conectar, veja, em qualquer GND da placa. Eu recomendo vocês ligarem no GND que está associado à fonte de 5 volts, mas para você não cometer o erro de repente colocar o terminal na fonte de 12 volts. Tá? Então a ideia é minimizar os erros. E lógico, sempre que for fazer uma conexão, desligar o bastidor aqui na parte de trás, de tal forma que você pode fazer a conexão, conferir se está correto e depois você liga o circuito. Tá? Isso evita estragar tanto o bastidor quanto os circuitos que nós vamos trabalhar. Tá? Então, bom. Voltando aqui às chaves, veja. Então eu tenho essas chaves onde eu posso estabelecer o que vai ser ligado nos terminais dela, não é isso? E a minha saída, vamos dizer assim, da chave é o terminal comum. Mas eu também tenho alguns push buttons, não é? Então o push button é uma chave aberta que quando você aperta, ele vai fechar o contato. Então, da mesma forma, eu sou obrigado a estabelecer, como eu tenho os 2 terminais aqui disponíveis, eu sou obrigado a estabelecer, por exemplo, eu vou pegar um dos terminais e vou ligar no GND, não é isso? E vou pegar a saída da chave e vou conectar, por exemplo, no meu LED. Por quê? Meu LED branco, porque eu sei que ele responde aos 0 volts, não é isso? Então, quando eu aperto a chave, o 0 volts ele aciona. Da mesma forma, eu poderia ter feito ao contrário, né? Eu poderia ter ligado o terminal da minha chave no mais VCC. Então, fazendo isso, eu posso apertar aqui a chave e eu jogo 5 volts ali para o meu LED. Tá? Então, com isso, nós temos esses 4 push buttons desse lado, temos mais 4 push buttons desse lado. Pois bem, agora o que falta mostrar são os potenciômetros, né? Então, aqui eu tenho um potenciômetro de 10K, um potenciômetro de 100K, e aqui eu também tenho outro potenciômetro de 10K, potenciômetro de 100K. Esses dispositivos eles funcionam tal qual um potenciômetro normal, por isso que eu tenho 3 terminais. Eu tenho os terminais dos extremos, não é isso? Onde eu tenho uma resistência equivalente a 10K, e eu tenho o terminal, a saída, o center tap dele, né? A saída intermediária do potenciômetro, que vai me dar uma resistência proporcional ao ajuste do botão. Então, também vou ligar aqui o meu potenciômetro
a parte, o terminal superior no 5 volts, vou ligar o terminal inferior no 0 volts e vou pegar a saída do meu potenciômetro. Vou pegar a saída do meu potenciômetro e vou ligar, por exemplo, no LED, para tentar enxergar aqui alguma atuação desse potenciômetro, tá? Então veja, o LED ele está desligado, né? Mas eu posso controlar a corrente do meu circuito utilizando o potenciômetro, certo? Sendo que eu tenho que energizar os extremos dele, né? Eu energizo o extremo superior no positivo, o inferior no negativo e pego aqui no centro do meu potenciômetro, eu pego o ajuste dele, tá? Não existe, eu poderia inverter aqui a polarização dos extremos, né? Mas nós tentamos de uma forma para que fique simples, né, de verificar o circuito, nós sempre tentamos seguir essa regra. Colocamos o potencial mais positivo em cima e o potencial mais negativo embaixo, ok? Bom, nós temos esse potenciômetro de 10K, 100K e 1K. Agora, outra coisa importante para as nossas aulas serão os geradores de frequência, né? Então, veja, eu tenho nessa linha pontilhada, eu tenho gerador de frequência, né? A referência gerador de frequência está aqui no GND, tá? Mas lembrando, o GND pode ser em qualquer lugar aqui do meu bastidor. Então, eu tenho a saída aqui do 0 Hz, eu posso conectar ele, por exemplo, no meu LED. Então você vai ver que o LED, não é isso? Ele vai demorar um tempo, mas ele vai ligar e ele vai apagar. Ele vai acender e vai apagar. Ele vai fazer isso com a frequência de 0,1 Hz. Eu posso ligar no gerador de 0,5 Hz, isso vai acontecer 5 vezes mais rápido, certo? Se eu ligar no gerador de 1 Hz, ele vai acionar e desacionar uma vez por segundo, né? Se eu colocar no gerador 10 Hz, 10 vezes por segundo. Se eu colocar no gerador de 50 Hz, bom, quando eu coloco no gerador de 50 Hz, veja, eu já não consigo visualizar esse acionamento. Por quê? Porque a frequência é tão alta que meu olho não consegue registrar a oscilação, né? E daí para frente também, 100 Hz, é isso, 500 Hz, 1 kHz, 5K, 10K e 100K, tá? Então aí eu vou precisar da ajuda de um osciloscópio para poder fazer a visualização desse sinal, tá? Aqui eu estou ligando no meu LED branco para mostrar que o gerador ele gera tanto 5 volts quanto 0 volts. Depois disso, nós temos alguns capacitores aqui, não é? Que podem ser usados dependendo do circuito. Nós temos um alto-falante que pode ser conectado também em algum circuito que envolva amplificadores operacionais ou mesmo nos geradores de frequência, não é? Nós temos alguns relés também. Nós vamos colocar um nível lógico aqui e aí ele vai me permitir fazer o acionamento da chave, tá? Eu tenho um relé aqui, eu tenho um relé aqui e também tenho aqui essa chave giratória, tá? Que ela vai gerar o acionamento aqui dos terminais de saída, tá? Só que essa chave giratória, né, eu giro essa chave, ela faz o acionamento aqui das minhas saídas, não é isso? Ela gera um código, tudo bem? Ela gera um código de acionamento proporcional, né, ao código BCD, tá? Então, eu consigo, por exemplo, ligar essa minha chave no display de 7 segmentos e eu consigo visualizar os números. Então, vamos fazer isso. Eu vou ligar o terminal no display 0, o 2 no D1, é isso, 2 no D1, o 4 no D2 e o 8 no D3.
Veja. Se eu movimentar a chave, ele deveria estar gerando os valores, o código, né, aqui no meu display. Agora, o que acontece é que eu liguei a linha de dado, mas eu não liguei o comum dessa minha chave, tá? Então, eu posso escolher se esse comum ele vai estar ligado no mais 5 volts ou no GND, tá? Então, veja, se eu colocar os 5 volts no mais VCC, agora sim, o meu display ele vai começar a indicar os números, tá vendo? Em função do código, tá? Para visualizar isso aqui de uma forma mais baixo nível, né, sem essa conversão para o display de 7 segmentos, eu vou ligar esse LED aqui deve estar queimado, não é isso? Ah, não, ele está apagado mesmo, tá certo. Veja, então eu consigo ver aqui o acionamento dos LEDs, não é isso? 1, 2, eu tenho o código BCD, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 9, certo? Veja, está acendendo vermelho porque o comum está no mais VCC. Se eu colocasse o comum no 0 volts, aí ele acenderia o LED verde. Então veja, essa chave, ela coloca o nível lógico alto, não é isso? E os LEDs que são 0, ela deixa com o circuito aberto. Porque se ela conseguisse colocar os 0 volts aqui na minha saída, eu teria os LEDs acendendo em vermelho, não é isso? Tá? Mas esse é o funcionamento da minha chave giratória. Então, com isso eu consigo cobrir a maior parte dos circuitos aqui do meu bastidor. Veja, repare que nós fizemos a conexão apenas da parte lógica, nós não fizemos a conexão do retorno do circuito, não é? Então o meu LED está ligado, mas internamente no bastidor tem toda uma conexão que vai fazer com que o meu LED seja ligado aos 0 volts, não é isso? De tal forma que eu só me preocupo em fazer, eu não faço parte, eu não energizo os meus circuitos, eu não alimento os meus CIs. Isso vai ser feito através do circuito do bastidor. Nós vamos aqui, nosso trabalho ele vai ser focado na parte de conexão dos circuitos lógicos, tá? Mas nós não podemos perder de perspectiva que existe essa conexão do retorno, né, do fechamento do circuito elétrico, porque nenhum circuito lógico funciona se o circuito não estiver fechado, não é isso? Então é isso aí, pessoal. Esse foi o funcionamento aqui do bastidor do laboratório de digitais e eu espero que ele tenha ajudado, esse vídeo tenha ajudado vocês a entender um pouquinho de como ele funciona.